Intervalo super rápido, já estou de volta e agora é hora de relacionamento abusivo. Está chegando aí o nosso último episódio da série. Estamos começando o nosso último episódio a respeito de relacionamento abusivo. Do meu lado, ela que já é nossa parceira aqui no Cidade em Foco, Lívia Souza, psicóloga que desenvolve um trabalho super bacana na cidade de Três Rios, atendendo também mulheres de toda a nossa região, né? Palestras também Lívia faz, ou seja, né? É uma grande profissional ao qual estamos ao lado, né? Para poder explicar de uma maneira bem fácil, uma maneira bem prática, o que é um relacionamento abusivo, o que é esse tipo de relação, né, Lívia? Durante esses 3 episódios anteriores que nós fizemos, a gente pode falar um pouquinho dessa teoria sobre o relacionamento abusivo e também no último episódio, né, a respeito da prática, né, como a mulher identifica que ela está no relacionamento abusivo, que na maioria das vezes, como a Lívia já explicou pra gente, ela não identifica. E hoje a gente, para encerrar, né, para concluir essa nossa série, a gente vai falar dos meios, né, das formas que essas mulheres podem fazer para procurar ajuda, né, Lívia? Mas eu queria começar te perguntando por que é tão difícil, né, além de identificar que está passando por esse tipo de relacionamento, por que é tão difícil a mulher procurar ajuda? Então, por que é difícil procurar ajuda? Porque normalmente ela procura ajuda ou no seio familiar, ou instituições de delegacia, né? Ou então, no último caso, elas vão procurar a psicologia para tentar sair sozinha. Só que o que acontece? Na família, às vezes a família apoia, às vezes não, porque muitas vezes, pela criação da família, eles falam que é para a mulher suportar, para ela aguentar mais um pouquinho, porque casamento é difícil mesmo, e aí ela vai deixando. Quando começa a chegar a um ponto muito grave, que é o ponto da violência física, agressão, estupro, essas coisas assim, acho que fica um pouco mais complicado de conseguir um apoio, porque a sociedade, apesar dela dizer que é para você procurar ajuda, ela também te julga quando você procura ajuda e não consegue assumir isso por muito tempo. Porque ela não consegue entender que existe todo um outro... vários acontecimentos em volta disso para a mulher conseguir sair de vez. Por ela também, às vezes, muitas vezes brigar e voltar. Esse esse ciclo que fica, ou por ela achar que gosta da pessoa, ou por ela ter medo do que possa acontecer, esse ciclo talvez iniba ela de fazer isso, né? Exatamente, porque ela já está vivendo num relacionamento de baixa autoestima, de humilhação, de degradação física e psicológica, que é muito complicado você conseguir ter força para ainda ir contra esse abusador. Se torna mais prático, mais fácil, entre aspas, e continuar com ele, ou então você fingir que não está acontecendo. Porque existe um circuito de ameaça muito grande que, para quem está de fora, parece que é simples sair desse relacionamento, mas não é. Por exemplo, você vai na delegacia para dizer que você está sendo violentada. E aí já tem um agravante de você ter que falar sobre sua vida pessoal para uma pessoa para você é desconhecida. Isso já é mais humilhante do que o que você está passando. E muitas vezes isso não é muito bem ouvido, bem acatado, porque a frequência com que esses relacionamentos vão e voltam, existem. Só que isso não significa que a mulher não tem o direito de ir lá todas as vezes que ela precisa. Por quê? Se hoje eu sair daqui e for assaltada, eu tenho o direito de ir na delegacia falar sobre isso. Se amanhã eu sair e for assaltada, eu vou poder voltar lá. Então, é exatamente isso. Todas as vezes que a mulher sentindo o direito de seu direito excluído, seu corpo violentado, ela pode ir lá na delegacia e falar quantas vezes quiser. Isso não é menos valioso porque ela está indo e voltando. Eu sei que talvez as pessoas percam a paciência, mas elas não sabem o que está acontecendo na vida dessa mulher quando ela volta para casa depois de ter denunciado. Porque ela pode estar sendo ainda mais ameaçada. Porque quando ela faz essa queixa, o problema não se exclui na hora. Talvez ele até piore, né? Pode piorar muito, porque isso não significa que ela foi lá fazer a queixa que vai acabar a agressão. Então, a gente precisa ter um pouco mais de compaixão e empatia para entender que nem sempre o problema que eu consigo resolver com os meus recursos, as outras pessoas conseguem também. A gente está falando muito de delegacia, né? Procurar, né, ajuda de uma delegacia. A gente tem outros tipos de ajuda também, né? Que é o próprio profissional de psicologia, né? Isso.
Na verdade, assim, quando a mulher consegue identificar que ela está passando por isso, ou que algum amigo ou parente aponta isso para ela, e ela consegue assumir isso como verdade, aí ela tem essas estruturas para procurar. É uma estrutura policial, que é para caso de segurança dela mesmo, né? E eu insisto em dizer que ela precisa ficar insistindo nessa busca. Tem o apoio da família, né? Porque o suporte da família é essencial, porque às vezes essa mulher não trabalha, ou então ela não tem como arcar com os filhos financeiramente, ela precisa de todo um apoio para poder sair desse circuito. Porque às vezes ela depende do abusador. Isso é um agravante muito, muito sério. Às vezes tem muita sério. gente que pode ter filho, né? Provavelmente, assim, ela pode ter filhos, ela pode ter uma vida não estruturada, que ela precisa desse abusador para poder viver a vida dela. E aí, às vezes, a gente fala, mas é só largar. Ela só largar, mas ela vai morar onde? Né? Ela vai viver com quem? Vai comer como? O que não são todos os casos, não são todos os casos. A dificuldade não muda de um caso para o outro. Exatamente. Às vezes a gente não sabe qual é a dificuldade que está fazendo essa pessoa ficar ali com essa outra pessoa que está abusando dela. E aí ela precisa de um suporte da família e precisa de suporte de amigos. Isso é muito importante. E o psicólogo, eu acho que vem para poder reestruturar essa mulher quando ela consegue identificar que ela está no abuso e precisa sair. Ou então, quando ela ainda não identifica, mas ela já sabe que tem alguma coisa errada. E aí, ela trabalhando as questões pessoais dela, ela vai começar a perceber por que ela entrou nesse relacionamento e por que ela se mantém ou se manteve. Entendi. Só para a gente fazer um resumo de tudo que a gente falou, né, Lívia? Tem a parte teórica, né, que é os fatos que dão origem ao relacionamento abusivo, que é o feminismo, né, o machismo, no caso, né, o feminismo que vem contra tudo isso. A gente tem também as maneiras de identificar, né, que é quando existe a violência ou existe também... Até você pode me ajudar nessa parte. Como eu posso dizer? A violência psicológica. A violência psicológica, isso. Enfim, são vários setores para a pessoa identificar. E aí isso justifica por que a gente teve que falar sobre o feminismo e o machismo. Porque, assim, quando a mulher começa a entender o feminismo como uma prática de empoderamento, ela consegue entender que ela não precisa estar necessariamente num relacionamento para ela se sentir feliz. E aí, para isso, ela consegue entrar em relacionamentos que são saudáveis, ou quando ela entra num relacionamento que não é saudável, ela consegue dizer, com todas as forças que o feminismo traz para ela, de que isso não é necessário. Então, ela não precisa se manter ali só porque ela precisa estar numa relação. A gente falou muito no último episódio sobre perfil, né? Existe algum tipo de frase pronta? Frases comuns que a pessoa já identifica que... Enquanto você estiver morando aqui na minha casa, as regras são minhas, ou mas quem manda na casa é o homem. Essa acho que é clássica, né? Mas eu que estou com dinheiro aqui, quem manda sou eu. Quem está pagando as suas contas. Isso é muito, muito vinculado, né? O financeiro e o poder, né? Tem muitas frases. Tira esse batom que você está com uma cara de... Né? Tem muitas frases absurdas. Ou então, assim, quando a pessoa começa a identificar que ela está saindo que está errado... e começa a apontar os erros da outra pessoa, ela joga para você que a culpa, e aí você sempre sai como culpado em todas as brigas, e no final ele ainda fala que sem ele, você não conseguiria viver, que ninguém vai te amar como ele ama, então é melhor você ficar quietinha e sossegada, aceitar. Ou então ele muda, né? Se transforma e volta a ser o príncipe encantado, né? Isso, porque ele percebe que pesou a mão. Aí ele pede desculpa, volta a ser o príncipe, mas isso volta a ser recorrente. E aí esse circuito, esse ciclo que a gente começa a perceber, eu acho que é um start para você perceber que você está numa relação. Hoje a gente falou um pouquinho sobre, né, as maneiras que a gente pode buscar ajuda, né, tanto na delegacia como a ajuda de um profissional também da área. E a questão se você está se sentindo mal na sua relação, começa a questionar se isso é para você mesmo. Não precisa dar nome, relação abusiva. Se está mal na relação, por que você está se mantendo nessa relação? E não ter medo, né? Tentar, né? Exatamente. Porque talvez a gente fale não ter medo é uma coisa, você olhando de fora é uma coisa fácil, né? Mas ela tentar achar um jeito de não deixar aquele medo que ela tem aumentar e... Porque essa situação pode ficar muito pior.
pode culminar em agressões muito até graves. Até a morte, né, que a gente vê, né? Geralmente quando o parceiro não aceita o fim do relacionamento. E aí você precisa de todo um suporte para você conseguir sair, porque sozinho é muito complicado. Bom, acho que a gente, né, encerrou com chave de ouro. Quero deixar o espaço aqui aberto, Lívia, para você passar os seus contatos. Quem tiver alguma dúvida, quem quiser, que estiver precisando de ajuda, pode procurar a Lívia, né, no consultório. Então, Tatila, como você mesmo falou, eu faço palestras, né, sobre esse assunto. E aí eu vou em vários tipos de locais para falar sobre isso, porque eu acho que quanto mais divulgado, melhor. Porque quanto mais mulheres empoderadas, menos homens para poder abusar. E eu tenho o meu consultório, eu trabalho com um telefone próprio, se vocês quiserem, é 992-20-8269. E qualquer tipo de pergunta, pode fazer perguntas para vocês ainda, que eu continuo respondendo se precisar, tá? Vou procurar diretamente a Lívia. Bom, para a gente encerrar aqui, quero que você você conte para a gente, né, explique como recuperar a autoestima. Como recuperar a autoestima? Depois que a gente sai de um relacionamento abusivo, normalmente os relacionamentos abusivos, eles destroem a mulher no seu íntimo, assim, em relação da autoestima mesmo, de achar que não consegue uma relação diferente. Então, assim, como recuperar a autoestima é uma coisa que a gente precisa descobrir caso a caso, porque cada mulher é uma mulher. E procurar o apoio psicológico para você se autoconhecer e começar a se reconhecer, se reconstruir de novo, acho que é a melhor sugestão que eu posso dar. Tá? Muito obrigada, Lívia. Seja sempre muito bem-vinda aqui no programa Cidade em Foco. Quero agradecer mais uma vez a Lívia pela participação, pela parceria aqui com o nosso programa, e estar, né, nos ajudando a trazer tudo sobre esse assunto tão importante e tão sério que atinge muitas pessoas. Espero que ter ajudado você que está assistindo a gente, você que está passando por essa situação. Se quiser, pode mandar pra gente aí, se, né, ajudou um pouquinho aí na sua situação. Se você quiser rever os outros episódios, só entrar na nossa página no Facebook, Cidade em Foco, Falcon Produções. Lá tem o episódio 1, o episódio 2, o episódio 3, e daqui a pouquinho tá entrando esse episódio que você acabou de assistir. Eu vou pro outro intervalo comercial, mas já sabe, né? Não sai daí que na volta, gente, tem homenagem aos pais. Daqui a pouquinho.